Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por esta tão rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez em sua casa. Estamos hoje no nosso último culto de ensinamento deste ano, o culto de doutrina da Santa Palavra do Senhor. Nessa noite nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco neste culto. Louvamos ao Senhor por cada vida aqui presente e eu quero esta noite trazer um assunto não sequencial, como estamos falando a respeito dos dons espirituais, mas como se trata de o último culto de ensinamento da Santa Palavra de Deus neste ano de 2020, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração esta noite para trazer para a igreja do Senhor neste lugar. E gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler alguns versículos, começando do versículo de número 31. E vamos ler até o versículo de número 36. Quem trouxe sua Bíblia, abra e acompanhe a leitura em nome de Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém, irmãos? É um desafio muito grande, né? De Paulo falando essas palavras. E ele, como servo de Deus, que passou por tantos momentos difíceis em sua vida, ele tinha razão de dizer essas palavras, porque Paulo, ele passou por muitas coisas e momentos difíceis em sua vida, prisões, naufrágio, falsidade entre os irmãos, passou por momento de escapar de uma cidade dentro de um cesto, pela murada da cidade, e ele agora, escrevendo esta carta aos Romanos, ele nos traz à luz do nosso entendimento, que as adversidades da vida só podemos vencer se for com Cristo Jesus. Ninguém vence as adversidades desta vida com sua própria força, com sua própria inteligência.
com sua própria determinação. Não. Ele diz aqui: se Deus é por nós, quem? É uma pergunta que ele faz. Quem será contra nós? E ele nos traz também a convicção de que quem tem Deus no coração jamais pode ser derrotado. Você entendeu o que eu disse? Quem tem Deus na vida jamais conta derrota. O crente que tem convicção de que Deus está com ele, ele não conta derrota. Mesmo ele estando passando por momentos difíceis na vida, mas ele diz: Jesus vai me dar vitória. Jesus vai resolver esse problema. Jesus vai trazer uma solução. Eu creio que ele vai fazer algo novo. E assim vai atravessando. Porque não é somente a igreja que triunfa, mas cada um de nós particularmente, nós vamos triunfando. Nós somos triunfantes nesta vida. As lutas vêm, a tribulação vem, as adversidades vêm, o choro vem, o momento de tristeza vem, o desemprego vem, a doença vem. Mas Jesus, ele está conosco. Paulo desafia aqui nesse texto, dizendo de que as aflições, as calamidades, nada disso pode significar o nosso fim. Nada. Às vezes há pessoas que às vezes até professam a fé em Cristo Jesus, mas no momento de maior luta ou dificuldade já quer desistir. Mas a vitória do crente não está no começo nem no meio. A vitória do crente está no final. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem vive e anda no Espírito não será separado do amor de Cristo. Ou pelo menos 17 fatos citados aqui por Paulo, desses versículos 35 ao versículo de número 39 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Ele cita primeiramente a tribulação, que é também a aflição, é a adversidade da vida. O salmista no Salmo 9, me acompanhe por favor, com sua Bíblia aberta. O salmista no Salmo 9 e o versículo de número 9, ou verso 9, não é? Diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. No momento que você estiver angustiado, Deus estará com você. Ele é o teu refúgio, é o esconderijo. Refúgio é o lugar onde se esconde, onde alguém está ali passando um momento. Como foi dito aqui nessa noite pelo cantor Elísio Neto: tempestade vem e não vem para ficar, ela passa. Esse vírus que está aí, um dia ele vai embora, porque quem está no controle dele é Jeová. Foi Deus que parou o mundo, para os homens saber que Deus tem o controle de tudo, irmãos. Às vezes há pessoas que acham que Deus está caducando. Quando a Bíblia fala de Deus com a cabeça branca, não está falando da velhice dele, ele não é velho. Está falando da sua eternidade. Deus é um ser eterno. Deus não está sentado no banco ou no seu trono, cochilando, com o cetro na mão, e cochilando, e alguém chegando dizendo: desperta, Deus. Não, ele está bem atento a tudo e a todos. Até agora ele tem confundido a medicina. Os homens que estudam esses vírus estão confusos. Ele agora apareceu com mutações em lugares por aí, e eles não sabem mais o que fazer. Fecha aqui, abre ali, fecha aqui, abre ali. E cada dia eles vão ficando em dificuldade.
E Deus está lá de cima só olhando. Olha como eu posso parar a terra. Olha como eu posso colocar todo mundo dentro de casa para me buscar. Olha como eu posso fazer o meu povo também despertar. Porque esse ato que está acontecendo no mundo tem trazido também despertamento para aqueles que vivem a real realidade da presença de Deus e da sua palavra. Porque quando lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver de que não a tribulação, a angústia, não separa o crente de Deus. Vejamos o que diz ainda o salmista, no Salmo 34 e o verso de número 6. Salmo 34 e o verso de número 6. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Você viu como Deus cuida da gente? Ele nos conserva. E você já viu como Deus tem conservado os homens hoje? A gente está encontrando pessoas salvas em Jesus com 80 anos, com 90 anos. Você olha para ele e para ela e diz que tem 60 ou 70. Deus coloca no óleo da graça. Coloca no óleo da graça e ele parece que não tem aquela idade, porque é Deus que conserva. A angústia não para o crente. O que é angústia? Angústia é a aflição demasiada do corpo, da mente ou do espírito. É desespero excessivo. Momento que a pessoa às vezes entra, se não tiver cuidado, pode entrar até em depressão, porque atinge a mente. O momento de angústia. Mas quando nós lemos no Salmo 50, não deixe de abrir a sua Bíblia. Quando nós lemos no Salmo 50, e o verso de número 15, o salmista diz: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vamos dizer comigo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmão, está angustiada, clame por ele. Invoca-me, chame por mim. Deus está atento a tudo e a todo, ao teu momento de angústia. Você que está em casa, quem sabe está numa depressão tremenda, mas a palavra vai para você também, que está aí acompanhando, cultuando conosco. Essa palavra serve para você também. O salmista nos diz no Salmo 46, volte só um pouquinho aí, Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora, na angústia. É o SOS divino, o socorro pronto. Existe aí os prontos socorro, mas Deus é socorro pronto. Na hora que o crente clama, ele diz: estou aqui. Lembra de Agar no deserto com Ismael? Ela deixou Ismael no canto e saiu de perto para não ver o menino morrer de sede. E a Bíblia diz que a criança chorou, e aquele choro de Ismael foi como um clamor que entrou nos céus. E o anjo aparece a Agar e disse: Agar, não temas, eu tenho um plano com Ismael também. Eu tenho um propósito com Ismael. Irmãos, Deus aparece no momento que nós mais precisamos dele. É certo que ele sempre está conosco, mas ele sempre aparece no momento de angústia, de tristeza. Às vezes você não tem condições nem de vir ao culto, porque está tão angustiado, tão triste, como diz o português, não é? Tão para baixo. Mas de repente lá na sua casa, o Espírito Santo coloca um louvor no teu coração.
E você começa a louvar o nome do Senhor, e aquele louvor vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E você começa a chorar. Daqui a pouco você abre a palavra e começa a ler a palavra, e o Espírito Santo vai falando para você, e você vai sentindo que Deus está aí, presente. Eu estou com você. Eu conheço um obreiro, me permita não citar o nome aqui, que ele contou nas suas experiências de servo de Deus, trabalhando na obra missionária. E aquele homem, houve um momento que passou um momento de tanta dificuldade e começou a clamar aos céus, porque estava preocupado com o trabalho. O trabalho não estava crescendo tanto, e ele preocupado: meu Deus, o que vão dizer de mim lá no Pernambuco, que me enviaram para cá? O que a igreja vai dizer? Mas houve um dia que ele sentiu uma mão aqui no ombro dele, e dizendo a ele: filho, prossiga, porque eu estou com você. Por isso que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já viu que quem se levanta contra um crente só faz perder? Só faz perder. Eu vi um ministro me contando, e contou na igreja também, de uma senhora que alugou a casa do irmão e não queria sair. Não queria sair da casa. E a irmã dizia: mas eu quero a casa. Ela disse: eu não vou sair não. Sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. E a irmã foi orar. Foi orar e Deus disse: eu vou tirar ela. Vou tirar ela da casa. E quando foi um dia, irmão, Jesus mandou um exército de formigas. Era tanta formiga na casa, na mesa, na cama, por todo canto era formiga. Ela não teve conversas. Arrumou o caminhão, botou os móveis dentro, pegou a chave e disse: tome sua casa que só tem formiga. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Levanta-se para perder. Eu vou correr em virtude da hora. Vejamos o que diz Provérbios capítulo 11 e o versículo de número 8. 11:8 de Provérbios. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Veja o que Deus faz. Bota o crente em cima e deixa o ímpio embaixo. Quem não lembra do fato acontecido em Babilônia com Daniel? Quem se levantou contra Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões. No momento em que ele adorava a Deus, os seus inimigos, vamos sintetizar em virtude da hora, temos ainda outros trabalhos a fazer. Os inimigos de Daniel queriam destruí-lo, procuraram por todos os meios saber se ele era um homem corrupto, se ele era um homem mentiroso, se ele era um homem mau. Começaram a procurar defeito em Daniel para dizer ao rei, para destruir a vida dele. Quando cataram a vida de Daniel, que não encontraram nada, aí disseram: tem um caso que a gente pode pegar ele. É na sua religião, na lei do seu Deus. Nós vamos falar com o rei vai assinar um edito, pela lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, que durante 30 dias, qualquer homem em Babilônia que fizer uma petição que não seja ao rei, esse será lançado na cova dos leões. E assim fizeram. O rei não sabia de nada, do que estava se passando nos bastidores, e assinou a lei. E a Bíblia diz que Daniel, quando soube que a lei estava assinada, como fazia antes, ele continuou. Orava 3 vezes no dia, com a janela aberta para a banda de Jerusalém. Porque lá na inauguração do templo, Salomão, quando orou, ele consagrando a casa ao Senhor, ele disse: Senhor, quando o teu povo estiver em algum lugar cativo, estiver fugindo dos seus inimigos, se lembrar de ti e orar, virado para esta casa, ele diz: ouve, Senhor. E Daniel aprendeu em Jerusalém isso.
E em Babilônia ele vivia na terra pagã, mas a fé dele estava segura. Lá onde você trabalha, pode ser que ninguém lá professe a sua fé, mas você segure sua fé lá. Lá na faculdade, segura a fé, minha irmã. Segura a fé, meu irmão. Segura a tua fé. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, a Bíblia diz, ora, havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 dias, por 3 vezes se punha de joelhos e orava. E pegaram Daniel de joelhos. Graças a Deus que pegaram ele orando, né, irmão? Não é? Já imaginou se tivesse pego ele fazendo outra coisa? Mas chegaram perante o rei e a Bíblia diz que o rei fez de tudo para livrar Daniel e não conseguiu, porque era a lei dos medos e dos persas. Porque o rei gostava de Daniel, porque Daniel era um homem sincero. Fez de tudo, ao ponto de dizer, Daniel, o Deus a quem tu serve, ele pode te livrar. E sair da boca de um ímpio, irmão. E os homens que jogaram Daniel na cova, jogaram ele e o sono do rei foi-se embora. Passou a noite só pensando em Daniel. Meu Deus, o que será? Não, mas Daniel sempre foi fiel a mim. Daniel sempre foi fiel ao reino. Daniel, eu não acho defeito em Daniel. Não, Daniel não pode morrer assim, dentro dessa cova. Daniel não pode morrer assim, nessa condição. Ele sempre foi um homem sincero. Ele é autoridade dentro desse reino. E passou a noite o rei sem dormir. Quando foi no outro dia, bem cedinho, o rei, quando amanheceu o dia, correu para a beira da cova. E lá de cima, ele gritou, Daniel, servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Irmãos, um homem ímpio dizer isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dar-se-ia o caso de o teu Deus ter te livrado da morte? Estou dizendo agora em minhas palavras. Lá de dentro da cova, Daniel diz, ó rei, vive para sempre. Irmãos, a Bíblia não dá detalhes, mas eu posso imaginar o rei, quando ouviu a voz de Daniel. Eu não disse que Daniel tem um Deus Altíssimo. Eu não falei que não adianta se levantar contra ele. Venham, venham, venham. Tire ele da cova. E os acusadores jogam no lugar dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante sua mão nesta noite. Porque está chegando o final desse ano, mas você vai vencendo, vencendo, vencendo. Você vai vencendo, nós vamos vencendo. A igreja vai vencendo. O crente particularmente vai vencendo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi Daniel saindo da cova e os seus inimigos entrando. Os leões passaram a noite com fome, porque não sentiram apetite para destruir a vida de Daniel. Mas quando os seus inimigos foram jogados dentro da cova, a Bíblia diz que eles nem chegaram no fundo, os leões já lhe devoraram. Irmão, não se pode jamais, aleluia, deixar de dizer que nunca mais, num resultado, irmãos. Na minha compreensão, é impossível alguém querer se levantar contra o povo de Deus e ficar de pé. Eu não vi ainda.
A igreja sempre vence. O crente sempre vence. Você pode estar numa masmorra. Jesus tira você da masmorra. Quando ele quis tirar Pedro da prisão, ele tirou. Pedro estava arrodeado de soldados. E o anjo chegou, abriu a porta, soltou as algemas. Pedro saiu pensando que era uma visão. Só veio conhecer quando estava lá fora. Quando estava lá fora, eu disse: epa, Deus me livrou da mão de Deus me livrou. Prenderam Paulo e Silas porque libertou aquela mulher com o poder de Deus. Colocaram ele na prisão. Quando chegaram na prisão, em vez de Paulo e Silas murmurar ou reclamar, eles disseram: vamos cantar? Vamos orar? Porque a gente cantando e orando, a vitória vem, Silas. Vamos, Paulo. Vamos cantar e vamos orar. Eles começaram a cantar e orar. Daqui a pouco Deus mandou um terremoto. Um terremoto local. Porque abriu todas as portas das prisões. O carcereiro ficou aperreado. Pegou da espada para matar-se. Paulo disse: epa, não se mate, não. Isso aqui é milagre. Isso aqui é obra de Deus. Não se mate, não. Deus está me livrando. Olhe, se você crer, será salvo você e sua casa. Aí aquele homem que tinha lapiado os servos de Deus, agora Paulo estava pregando para ele e ele lavando os vergões. Passando o azeite. Eu poderia citar outros casos, como o caso de Mardoqueu, o livro de Esté. Veja Deus como faz. Amã se levantou contra o povo de Deus naqueles dias. E levantou-se para destruir mesmo. Porque por conta dele não gostar de Mardoqueu, ele disse: eu vou destruir a raça dele. Mas Deus, como trabalha de uma maneira que o homem não entende, Deus não trabalha por minha mente nem pela tua. Deus faz como quer, quando quer, onde quer, com quem quer, na hora que quer, porque Ele é soberano, Ele manda, Ele é eterno, poderoso, grandioso, onipotente, onipresente. Não há Deus como Ele. A rainha Vasti vai e faz algo que não agrada ao rei. A rainha Vasti é afastada e o rei manda convocar moças para que possa ser a sua esposa. Mardoqueu vai e diz: vai, Esté, minha sobrinha, você vá concorrer. E ela foi. Quando chegou lá, o rei escolhe quem? Esté. Quando se lê isso no início, você não vai jamais entender. O livro de Esté é o livro que não consta o nome de Deus, né? Não tem o nome de Deus, mas você vê a ação de Deus mostrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus trabalhando na vida do seu povo em silêncio. Porque às vezes há pessoas que acham que Deus só trabalha se fizer muito barulho, fizer aquele movimento. Não, filho, Deus vem na calmaria. Deus aparece no momento às vezes que você nem espera. Você nem imagina que Ele está chegando e é Ele. Esté entra no palácio. No momento em que acontece dela precisar de falar com o rei não podia recebê-la. Mas Esté manteve-se crente lá dentro. Chamou Mardoqueu e disse: olha, coloque o povo lá em jejum por mim. E eu e minhas moças, nós vamos jejuar 3 dias. Eu não posso me apresentar ao rei, mas na minha linguagem, né? Mas com a oração e com jejum, tudo pode mudar. Porque oração e jejum muda tudo, irmão. Às vezes você vai no lugar, recebe o não. Aí você vai, jejum e ora, e quando volta, agora é sim. Você pode glorificar a Deus? Entendeu? Às vezes você vai
no médico, faz um exame, dá um resultado. Aí você volta, vai no ciclo de oração, irmão, apresenta esse exame aqui, ó. Deu tudo negativo. E as irmãs do ciclo de oração faz uma oração e depois você volta lá. Doutor, eu gostaria de repetir esse exame. Mas minha senhora, mas já deu. Não, mas eu quero repetir. Quando ele repete o exame, ele pega o exame e fica olhando para o exame e olhando para você, querendo dizer, foi que houve? Que naquele dia deu esse resultado, mas esse agora deu. Agora eu quem quero um outro. Aí o médico vai, manda fazer outro. Esse é por minha conta. Porque Deus quando entra, Deus quando entra na causa, irmão, não tem quem possa impedir, irmão. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não se desespere, Deus está trabalhando. Não perca a esperança. Mas pastor, o ano está indo embora e Deus me fez promessa, daqui até o dia 31, meia-noite, se foi Deus que falou, pode acontecer o que acontecer, vai acontecer porque Deus é fiel. Foi Deus que prometeu, confia. Foi Ele quem disse, vai acontecer. Foi Ele quem falou, vai se cumprir. E como os irmãos sabem, concluindo o fato de Esther, Esther se apresenta e o rei estende o cetro, dizendo, venha Esther, qual é a tua petição e qual é o teu requerimento? Senão eu quero somente convidar o rei e Amã para um jantar. Amã chegou todo de peito aberto, em casa dizendo, minha mulher, olha, a rainha está fazendo um jantar, só convidou o rei e a mim. Eu estou diante do rei. Deixa Deus trabalhar. Depois novamente a rainha com muita sabedoria, porque quem ora em jejum tem sabedoria, irmão. Amém. Amém. Jejum e oração traz sabedoria também. E como todos sabem, houve a oportunidade em que a rainha, em pleno jantar, disse, a minha petição e o meu requerimento é o meu povo. Até ali, o que dá a entender é que o rei Assuero não sabia a nação de Esther. Não sabia que Esther era judia. Ele disse, é o meu povo. Se fôssemos vendidos, ainda bem. Mas estão querendo destruir toda a nossa nação. O rei se levanta e diz, quem é esse? Ela diz, é esse mau Amã. E o rei sai da câmara. Quando sai do quarto, quando ele volta, Amã está nos pés da rainha, que era um ato de pena máxima. Ele não podia se aproximar da rainha do jeito que ele estava. Se você ler, você vai ver, não na Bíblia, mas as histórias bíblicas, você vai ler, os historiadores dizem que jamais um homem poderia se aproximar na condição que ele se aproximou. Ele se pega na perna da rainha. O rei volta e diz, ele queria agredir a minha mulher. Aí um servo disse, ele armou uma forca para Mardoqueu. Aí o rei diz, vá lá e enforque ele nela. Olha agora, irmão. Depois de toda a vergonha que ele passou, né? Porque quando o rei perguntou a ele, ô Amã, o que o rei deve fazer a um homem de cuja honra ele se agrada? Aí ele pensou logo em si, um homem de cuja honra o rei se agrada, deve andar no cavalo que o rei anda, se vestir com vestes muito bonitas, e pegar um dos servos do rei
e sair puxando o cavalo e fazendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O rei disse: não caia nenhuma palavra da tua boca, faça isso com Mardoqueu hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta, não adianta, não adianta. A igreja sempre será vitoriosa. A igreja sempre triunfará. Você se triunfará. Você triunfará, minha irmã. Meu irmão, o Senhor se triunfará. O Senhor vai triunfar. Você vai vencer em nome de Jesus. Não adianta se levantar contra o povo de Deus. Se levantou, pagou caro. Por isso que ali, depois que Deus usa Assuero para livrar o povo da morte, se instituiu a festa do Purim. 180 dias de festa, só festejando pela libertação. E o judeu gosta de festa, né? E muita dança, né? Muita dança. Por isso que os africanos herdaram muita coisa dali, daquela costa do Oriente Médio. Não é? Mas vocês vejam, os irmãos vejam como Deus faz, como Deus trabalha, como Deus age para poder mostrar o seu poder e que está com o seu povo. Não tenha medo não. Tira esse medo do coração. Tire este medo do coração, minha irmã. Isso não vem de Deus. Deus não nos deu um espírito de temor. Temor aqui é medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia. Você diz assim: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou ser vitoriosa em nome de Jesus. Eu vou ser vitorioso em nome de Jesus. E vai mesmo. E vai mesmo. Você vai vencer. Pode agendar o culto em ações de graça, porque a vitória vai chegar. Porque Deus é quem vai dar a vitória. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo cheiro de grande vitória. Eu estou sentindo, irmãos, esses dias Deus tem me feito sentir, tem me dado uma confiança tão grande, irmãos, que Deus vai dar vitória a muitos crentes e a toda a igreja. Deus vai mover cativeiro de crente. Eita, labassuremente, o camanás. Aleluia, Deus vai virar teu cativeiro. As portas estão fechadas, te prepara, porque vai abrir porta sobre porta, sobre porta, porque é Deus que vai abrir, é Ele quem vai fazer. Ele vai abrir o seu celeiro sobre o seu povo. O mundo vai ficar espantado, mas a vitória é da igreja. A vitória é do povo de Deus. A vitória é dos fiéis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se prepare. Se prepare. Deus está chegando. E Ele não erra endereço. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o número da tua casa. A vitória vai chegar lá. Está só faltando as horas. Para alguns aqui só está faltando horas. A partir de amanhã Deus já está chegando na vida de crente aqui. Ainda esse restinho de tempo de 2020 que estamos passando, Deus está chegando e dizendo: eu estou chegando com vitória para você. Eu estou chegando para provar para a tua família, para o teu vizinho, para os teus colegas de faculdade, que ninguém pode vencer você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Adore a Deus, adore, dê a sua glória, dê a sua aleluia. Oh, que presença maravilhosa!
nós estamos sentindo nesta noite. Aleluia, aleluia. Enquanto o mundo está preocupado com muita coisa, como vamos fazer? A igreja tem um refrigério de Deus esta noite. Sinta o refrigério de Deus neste lugar. Ele está refrigerando a nossa alma. Ele está refrigerando a tua alma e a minha, porque Ele sabe os segredos do teu coração. Você não vai ser derrotado. Não vai ser derrotado. Não. Esta causa está na mão de Deus. Prepare-se. Prepare-se. Que tem cheiro de vitória aí. Tem cheiro de bênção de Deus, irmão. Levante sua mão, eu quero lhe abençoar nessa noite em nome de Jesus. Fique com sua mão erguida, porque eu quero trazer nessa noite a palavra para você, da parte de Deus. Essas tuas mãos levantadas quer dizer, tenho vitória. Deus está abrindo porta para alguém aqui, muita gente. Você vai romper ainda o ano parado, mas no início de janeiro prepare-se. Você vai ser chamado. Você vai passar, minha irmã. Faça o curso do Enem e Deus lhe garante a vitória. Aquele filho que está te dando trabalho, não se preocupa, Deus está no controle dele. O teu comércio que tanto te preocupou durante este ano 2021, Deus está tirando a cortina para que você passe e haja prosperidade, porque Deus faz isso. Nós não costumamos pregar prosperidade, mas essa noite a palavra de Deus aqui para alguém é prosperidade, prosperidade, prosperidade em todos os níveis. Agora se lembre, haverá também prosperidade espiritual, porque você não vai ser o mesmo crente, você vai ser um crente diferente, você vai ser um crente cheio da graça, você vai ser um crente corajoso, você vai ser um crente fiel e vai saber que Deus é com você. Oh, que Deus maravilhoso. Aleluia, que coisa gostosa, irmãos. Nós estamos sentindo aqui nesta noite este último culto de doutrina do ano. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração para trazer para você e para mim. Vamos levantar a nossa cabeça. Nós temos um Deus que é por nós. Não saia do seu lugar. Não troque sua fé por nada desta vida. Não troque jamais o seu lugar. Não saia. Fique no seu lugar. Se proteja, porque a bênção de Deus, a bênção de Deus vai te acompanhar assim, olha. Aonde você for, a bênção de Deus vai te acompanhar. Deus vai dar carro aqui a crente, irmão, que não tem nenhuma bicicleta para andar. E Deus vai dar um carro novo e os vizinhos vão dizer, como foi isso? Você vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Tem crente aqui que está no trabalho ganhando salário mínimo, vai ganhar 3 salários. E até a própria família vai dizer, como foi isso? Você vai dizer, foi Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?